Oi, meu nome é Júlia e hoje temos a segunda edição do quadro Julgando Coisas que eu escrevi aos 12 anos de idade. Provavelmente esse quadro só vai ter 2 edições porque eu só encontrei 2 coisas. A outra coisa que eu escrevi foi muito ruim. E eu parei pra pensar, meu Deus, ninguém nunca me falou que aquilo era ruim. Depois que eu terminei o vídeo, eu fui procurar no Tumblr mensagens e tinha muita gente me apoiando, elogiando, falando, meu Deus, isso é muito legal, não sei o que, você é muito boa. Coisas que, sabe, dá pra perceber que não, ou essas pessoas realmente achavam que isso era bom, ou eu estava simplesmente num ambiente muito reforçador, muito positivo, muito... Yay, continue! Ou eles estavam zoando com a minha cara. Mas esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre a outra coisa que eu escrevi. A história do vídeo anterior eu terminei, e ela tinha, sei lá, 20 mil palavras, e essa daqui, eu lembro que eu tava no início, e eu terminei com 10 mil palavras. A segunda história se chama Apaixonado por uma Estrela, e o que eu lembro dela. Eu queria fazer algo muito dramático, mas do sentido... Porque a outra foi bem dramática, né? Mas dramático do sentido mais suave, que você não percebe que é dramático, a não ser que você tenha muitas camadas e veja as muitas camadas escondidas. Fora isso, eu não lembro. Apaixonado por uma Estrela. Eu não era muito fã do meu nome, aí o meu pseudônimo era Mel Oliveira. Melanie, igual da hospedeira, sabe, da Stephanie Meyer. Quem diria que uma simples história contada por um casal qualquer a seu filho poderia se tornar uma verdade, uma grande história de amor? Shaw se apaixona perdidamente por uma estrela quando criança e mal sabe o que está prestes a acontecer com ele. Mas eu sei e vou te contar tudo. Sinopse, né? Porque isso daí era só a vibe, agora vamos descobrir o que é a história. Na família de Shaw, há uma lenda que diz que todos se apaixonam por uma estrela e, quando ela se apaga, a pessoa ao lado é a estrela. Essa lenda existe há várias gerações na família Ludwig. Inclusive, isso aconteceu com o pai de Shaw. Bom, se existe há várias gerações, então, obviamente, ele é o próximo, tá? Mas ele acha isso uma bobagem até os 14 anos, quando se apaixona por uma estrela nem tão brilhante, que surge mais ou menos às 8 da noite. Já sabemos que a Júlia do passado não sabia escrever esse nome. Shaw. Eu lembro que eu queria esse nome porque tinha um famosinho no Tumblr que escrevia coisas que, até hoje, eu considero boas. Você voltou pro ex e eu voltei a fumar, mas quem voltou pras drogas não fui eu. Essa é a vibe do Tumblr. Todo mundo era aficionado nesse cara e ninguém sabia como era o rosto dele, ninguém sabia qual era o nome verdadeiro dele, porque assim, ninguém no Brasil se chama Sean Wilhelm. Eu imagino que o nome dele seja, sei lá, João Guilherme. Eu consegui entender o conceito disso aqui. É tipo o conceito almas gêmeas, que é numa vibe contemporânea. Achei interessantinho, só vamos ver como que ficou a escrita disso. Primeiro capítulo. 2 anos antes. Sabe, eu sou um cara bem normal, legal até. Mas só se souber como me interpretar corretamente. O que isso significa? Desculpe eu não dizer logo o meu nome, mas é que, na minha opinião, nomes não são tão importantes assim. Cara, você tá na segunda frase, você não precisa falar seu nome. Não precisa começar um livro com me chame de Ismael, igual Moby Dick. Pode demorar páginas até você descobrir o nome da pessoa. Prefiro saber como a pessoa é por dentro do que saber a forma pela qual as pessoas a julgam, a definem, a chamam. Você sabe meu nome, não minha história. Demi Lovato. Pois é, mas agora você vai saber a minha. Meu nome é Chan. Pronuncia-se Chan. Sim, eu sei que é diferente. Eu sou todo diferente. Meus pais são diferentes. Totalmente diferentes. Estranhos. É, acho que é a palavra adequada. Coisa mais estranha que falam, em minha opinião, é a forma como se apaixonaram. Eu jurei que isso aqui ia estar melhor que o outro. Mas isso aqui é o Jughead, de Riverdale. I'm weird. I'm a weirdo. I don't fit in. Eu inventei esse conceito. Essa história é mais toda gay e impossível que eu já ouvi, mas nunca deu errado. Já falei com meus tios e com o meu falecido avô sobre isso, só pra confirmar. Já parou pra pensar que eles podem estar mentindo? Que é tipo a piadoca da família. Nunca os vi brigando, nunca. Nunca. Não, menos se xingam. É tudo tão maluco que chega a ser nojento. É claro que ocorre alguns entendimentos como com qualquer casal, mas nunca acontece nenhuma violência, seja verbal ou física. Obviamente, eu não quero que meus pais briguem, mas isso de ser feliz o tempo todo não é normal.
pessoas não têm uma vida perfeita o tempo todo. Ele é meio emo, né? Não sou uma pessoa fácil de conviver, não gosto de nada. Tem o tempo todo, eu insisto em falar palavrões na frente deles. Mas interessante que eles não me batem. É extremamente interessante os pais não baterem o filho, até porque não pode. Até que eu gosto disso, de irritá-los. Só que eles não ficam irritados e eu odeio isso. Para você que acha que eu só fico pensando na vida e perco muito tempo nisso, sabe que estava me divertindo até agora. Eu e o Celso estávamos andando de skate. Então ele imagina que ele parou a vida dele pra falar com a gente. Eu não sabia como funcionavam histórias. E tipo, eu escrevia muito. Como que as pessoas evoluem na escrita? Nossa, tá uma roda gigante de fofoca ali, hein? Ah, eu era nova, eu não sabia nada da vida. Ele se apaixonou pela Estrela. Eu tenho um terceiro toque porque eu não quero que ela ache que eu não estava fazendo nada. Na verdade, não quero nada. Nem ao menos me importa com o que ela acha. Eu só não queria atender os primeiros toques. Isso aqui foi horrível. Segundo capítulo. Bip, 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 bip. Clique. Escola. Nossa, que ótimo. Vou tomar café. Mentira, eu não gosto de café. Só que eu prefiro falar só café do que café da manhã. Demora demais. Mano, demora demais você ficar se explicando. Por que eu tava escrevendo da perspectiva de um menino? Por que eu não continuei escrevendo da perspectiva da Estrela pra ter, sei lá, um toque mais feminino? Toma um suco de acerola, eu acho que é de acerola. É como o bauru que minha mãe fez. Creio que seremos grandes amigos. É só esse jeito que eu sei fazer primeira conversa com as pessoas. Não que eu não gostaria de ser amigo de uma garota bonita e inteligente como ela. Mas é que ela não iria gostar de ser amiga de alguém como eu. Como que você sabe que ela é inteligente? Ela só falou o nome dela e que queria sentar do lado dele, porque não tinha mais outro lugar disponível no ônibus. Ela já conhece o Celso skatista. Aí o Sean, nosso protagonista, ele raciocinou assim: então é por isso que às vezes ele não queria andar de skate. Porque ele tava conversando virtualmente com ela. Tudo faz sentido. Vocês são amigos? Na verdade, somos mais que isso. Somos friends. Eu obriguei meu pai a me matricular na escola Dom Edgar porque ele me disse que estudava nessa. Cara, que decepção. Eu só sei escrever Stalker. Foi para o ônibus ouvindo Nirvana. Não sei que música. Já é bastante coisa saber o nome da banda. Ela pareceu estar triste. Não sei. Então tive o impulso de abraçá-la. Eu quase o fiz, mas perdi a coragem. Eu sei, sou um covarde. Covarde até para abraçar alguém. Não me surpreenderia se alguém me chamasse de bichinha, do que por acaso já me chamam, e sem motivo aparente. Lidando com tópicos muito relevantes como bullying aqui na minha história. Muito densa, sabe? Foi o que falei antes, camadas. Aí ele viu o Celso e a menina nova, Sofia, se beijando, porque eles são namorados, né? E daí ele falou, merda, acho que fiquei com ciúmes, merda de novo, acho que gosto dos garotos ao mesmo tempo. Porque ele é apaixonado pela Estrela também, né? Nossa, quanto palavrão. Como você tá? Forte como um touro, saudável como uma pedra e risonho como uma hiena. Eu quero chorar. A amiga do Sean, a Sofia, ela tava lá fora. E daí ele foi lá fora falar com ela. E daí ele fez uma pergunta e do nada ela começou a chorar. E aí eles se abraçaram. E ela dormiu no ombro dela. E porque ele não queria acordar ela, ele levou ela pra casa dele. E deixou ela dormindo na casa dele. Mano, você tava no meio da rua com a guria. Como que você não simplesmente, tipo... Ei! Oi, acorda! Como eu gosto de sequestros. Sofia provavelmente está assistindo lixo ou algo do tipo. Não conheço muito bem essas expressões femininas. A gente devia aprender sobre garotas na escola. Ao invés de sociologia, história e química. Ele é a favor da cola. Tem alguma coisa que eu gosto mais do que andar de skate? Com certeza é queijo. Tem um momento que eles estão conversando, porque eles agora saem de madrugada pra conversar. E não menciona mais o namorado dela. Aí ela fala, eu cogitei a hipótese de você ser homossexual. Espera, que eu não sou gay. Não beijei mais do que 13 garotas em meus 16 anos. Mas isso não significava que eu tinha uma opção sexual diferente dos que pegam e comem uma por noite. Eu só não acho certo fazer disso um esporte. A menina na minha frente era a resposta para a sua própria pergunta. Ela não perguntou nada. Eu não quero falar em voz alta as coisas. Leiam. Eu espero. Eu espero. Não precisa pausar o vídeo, pode só ler.
Ela não tem namorado? Me diz o que é isso aqui, porque eu não sei. E eu escrevi isso quando eu tinha 11 anos. Eu fugi de casa. Eu estava com raiva dos meus pais por não comprarem um skate novo. Ele falou isso porque ela perguntou qual foi a coisa, sei lá, mais doida que você fez. Então ela respondeu: eu fiquei numa na peça da escola. E foi por isso que a gente teve que se mudar. E daí ela falou: pegadinho, malandro. E vou surtar. Meu Deus, ela beijou ele. Ela começou a contar uma história tipo, super depressiva. Ela sempre tropeçava quando corria. Aí umas meninas estavam praticando bullying nela. E daí ela começou a correr. Ela teve que fugir das meninas bullyingadoras lá. E daí ela nunca mais tropeçou. Daí ele ficou se perguntando: que diacho de história é essa? É uma história motivacional, mas qual é o contexto dessa história? E daí ele perguntou. E daí ela: é porque eu confio em você. E beijou ele. Não. Eu já sabia que ia acabar em um momento que não fazia sentido acabar, porque eu não terminei essa história. Aí o capítulo seguinte, ele pensa: nossa, eu queria muito repetir esse dia com Sofia, porque foi muito ótimo. Daí ele para pra pensar numa história que aconteceu quando ele era criança e com os pais dele. Esse meu dia com Sofia talvez fosse o segundo melhor, ou quem sabe o terceiro, mas nunca o primeiro. Não importa tanto que você goste de alguém, eu pensei que ninguém vale mais do que o amor que seus pais têm por você. O que não tem nada a ver com a história, porque ele fala o tempo inteiro: me enche o saco, ou eu não quero passar tempo com os meus pais, ou eu sou diferente. O tom desse último capítulo é muito diferente do resto da história. Os dois últimos capítulos, eles são os mais bem escritos. O tamanho dos parágrafos muda muito. Parágrafos grandes são o indicativo de a escrita ser boa, tá? Quanto maior o parágrafo, melhor você escreve, segundo eu. Pode me citar nisso. A quantidade de reflexões muda bastante, mas daí não combina com o resto da história. E não é porque tá melhor que tá bom, né? O que eu tenho pra falar sobre isso que eu li? Eu esperava muito mais. Eu li o último negócio no outro vídeo. Assim, eu não sabia o que esperar, mas eu não esperava algo tão ruim. Aí, eu tinha na cabeça que esse outro negócio, eu comecei ele com uma visão muito mais madura, porque eu queria um negócio mais maduro e não um conto de fadas igual o outro. Mas não, continua sendo muito ruim. E faz sentido isso, porque eu comecei a publicar isso aqui imediatamente depois de terminar a outra história, lá, O Coração da Neve. Só que como são histórias completamente diferentes e eu tinha uma visão diferente da vida e do que eu queria com a história, eu achei que fosse ser muito melhor. Mas continua tão lixo quanto. É um outro negócio que está publicado na internet e é completamente problemático. E tem coisa, tem traição, tem homofobia. Sabe, será que daqui 10 anos eu vou ler as coisas que eu tô escrevendo agora e eu vou ficar tão decepcionada desse jeito? Mas eu tenho que pensar o lado positivo, né? Eu tinha muita coragem de ficar publicando esse tipo de coisa. Tudo bem que agora eu tô publicando o review de Crazy Ex-Girlfriend e eu não sei mais escrever em português, então não estão coisas bonitas, mas eu não estou dizendo eu escrevo bem, sabe? Eu estou fazendo isso pra treinar mesmo, e aqui eu não tava fazendo pra treinar, eu tava publicando porque eu achava que minha história era extremamente boa e eu recebia muito elogio. Então, além da coragem, então também a questão de... eu nunca parei de escrever. E você nunca começa bem. E sabe, isso aqui era o meu início. Só que se você nunca começa, não tem como você melhorar. Então, obrigada, Júlia, por ter sido tão ruim. Porque você me deu a oportunidade de melhorar. Imagina se eu tivesse começado e já, sabe, escrito, sei lá, um crepúsculo da vida. Não, a primeira coisa que eu escrevi não foi um crepúsculo. Apesar de ter me dado um negócio muito ruim ler essas coisas, porque elas estão muito ruins, tem muitas coisas, sabe, muito problemáticas, que eu podia ter sido... tô me preocupando com o fato que eu podia ter sido cancelada. Problema de gente branca. Tô tentando pensar aqui o que eu teria feito.
Tipo, o que vai acontecer daqui pra frente? Eu sei que eu queria que a estrela desaparecesse, porque quando a estrela desaparece, você olha pra pessoa que tá do lado e você se apaixona por essa pessoa, é essa pessoa que você vai ficar o resto da vida. E eu queria que a estrela desaparecesse, assim, no último minuto do livro. Quando ele já tivesse decidido ficar com aquela pessoa, ele só tava esperando a estrela, sabe, desaparecer. E a estrela, ela tem, tipo, uma força muito grande, então você não consegue simplesmente ignorar ela e continuar com a sua vida. Você tem que reconhecer a presença dela, você tem que, sabe? Ele tava esperando a estrela apagar e a estrela só iria apagar quando ele realmente estivesse pronto pra ficar com ela. E os problemas que ele ia ter no meio do caminho ia ser o Celso skatista e o fato de ele ser um chato pra caramba. Eu espero que ele melhore como pessoa, né? Mais uma história. O que você acha que ia acontecer nessa história? E qual foi a sua parte favorita? A minha foi todas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o vídeo vem. Tchau!